Obrigada. A gente vai Parabéns. continuar os temas livres agora com o biomédico Rafael Holanda Gonzalez. Ele vai falar um pouquinho da contribuição dos programas ultrassonográficos de quantificação de gordura na avaliação não invasiva da doença hepática gordurosa não alcoólica. Boa tarde, meu nome é Rafael Holanda Gonzalez, eu sou radiologista pelo Instituto de Radiologia da USP. Atualmente faço complementação em radiologia abdominal, também no HC, e sou pesquisador do serviço de ultrassonografia. Hoje vou apresentar o trabalho chamado Contribuição dos Programas Ultrassonográficos de Quantificação de Gordura Hepática na Avaliação Não Invasiva da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica. Esse trabalho foi registrado no Comitê de Ética e Pesquisa e não há conflitos de interesse. Antes de falar sobre a contribuição desses softwares, eu acho importante a gente entender alguns conceitos. O primeiro conceito é que a esteatose hepática é definida como um acúmulo de gordura na forma de triglicerídeos, de ácidos graxos, em pelo menos 5% dos hepatócitos. A relevância do tema se faz a partir do ponto em que existe mais de 25% da população com doença hepática crônica relacionada ao acúmulo de gordura, e hoje é considerada a principal causa de doença hepática crônica. O espectro da doença hepática gordurosa não alcoólica vai desde o depósito simples de gordura, como a gente pode ver nessa primeira figura, no canto inferior esquerdo da tela, estou apontando com o mouse, passando pela esteatohepatite, o paciente podendo evoluir ou não com cirrose compensada ou descompensada e até mesmo com desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. É importante saber que a evolução da doença nem sempre ela é linear, como a gente mostra aqui nessa figura. Então, o paciente pode desenvolver formas mais graves da doença sem ter que passar pelo período inflamatório por um longo tempo e até mesmo desenvolver câncer, né? Existem alguns fatores de risco associados com o desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica. Eu cito os principais, são diabetes mellitus tipo 2, resistência insulínica e dislipidemia. É importante falar que esses fatores são fatores de interseção com risco cardiovascular, então essas duas doenças elas estão interligadas também. A fisiopatologia da doença, ela envolve então o acúmulo desses ácidos graxos no fígado, existe um processo inflamatório por isso, de dano celular, e o paciente acaba evoluindo com fibrose e cirrose, que é o estágio final da doença irreversível. No canto inferior esquerdo, eu coloquei a representação anatomopatológica de como acontece esse depósito de gordura, tanto na forma simples, quanto como na balonização dos hepatócitos no quadro inflamatório de esteatohepatite. O diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica ele é feito através da identificação de esteatose, seja por ultrassom, ressonância ou através do estudo histológico. A biópsia ela é considerada o exame padrão ouro atualmente, contudo, ela conta com viés de amostragem como limitador, bem como é um procedimento, então existem riscos envolvidos como sangramento. É nesse contexto que surgiram os meios diagnósticos não invasivos, e atualmente o objetivo é otimizar a capacidade diagnóstica e reduzir os custos. Nesse contexto surgiu a ultrassonografia. A ultrassonografia no modo B, historicamente, é um método amplamente utilizado por ser muito acessível e barato, tem alta sensibilidade e especificidade, e ela pode ser feita através da avaliação do parênquima hepático e dos vasos. Então, quando nós olhamos e fazemos o estudo através do modo B, nós temos que ver a ecogenicidade do parênquima, nós temos que ver se existe ou não borramento dos contornos dos vasos intrahepáticos, como os ramos portais, as veias hepáticas, e precisamos estudar também as estruturas posteriores, como o diafragma e a vesícula biliar. Contudo, apesar de ser um método amplamente disponível, existe uma grande variação intra- e interobservadores. E essa é a principal limitação da ultrassonografia através do modo B, para avaliação de gordura no fígado. Essas imagens, eu coloquei essas duas primeiras, na verdade, as 4 imagens são referentes a um mesmo paciente que fez um mesmo estudo de avaliação do fígado, no mesmo dia, no mesmo período, sendo que em 2 aparelhos diferentes. Nas 2 primeiras, nós vemos esse exame que foi feito em um equipamento, e nas 2 outras, em outro equipamento. Se nós fizéssemos a avaliação apenas qualitativa através do modo B, talvez fôssemos levados a acreditar que esse paciente no primeiro equipamento ele tinha esteatose, enquanto no segundo equipamento parecia que ele não tinha. Então existe essa variação entre as marcas. E é exatamente nesse contexto em que surgiram as ferramentas diagnósticas para quantificação de gordura, e aí sim dá um valor absoluto um valor mais confiável. Eu destaco na minha apresentação o CAP, que é o parâmetro de atenuação controlado, o índice hepatorrenal e os coeficientes de atenuação, principalmente ATI e TAI, que são coeficientes de diferentes marcas, mas eles têm a mesma tecnologia.
Por isso, então, o objetivo principal do nosso estudo é avaliar a contribuição desses softwares de ultrassonográficos de quantificação de gordura hepática, utilizando a ressonância magnética como padrão ouro. Para isso, fizemos um estudo prospectivo com pacientes do Serviço de Gastroenterologia Clínica, com critérios para diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica. Aqui trazendo como funcionou a nossa metodologia. Então, os pacientes tinham diagnóstico de doença hepática gordurosa clínica, esses pacientes eram convidados a comparecer ao serviço de ultrassonografia para realizar o exame de quantificação em 2 aparelhos, tanto no RS Prestige 85 da Samsung, quanto no Apple i800 da Canon. Esses dois aparelhos são aparelhos que a gente considera high-end, são aparelhos que têm os softwares mais modernos, e eles contêm, nesse caso, os softwares de quantificação de gordura. Então, nós aplicamos os princípios de quantificação de gordura e comparamos com a ressonância magnética num período viável. A ressonância magnética ela é uma ressonância com protocolo direcionado e com sequências específicas para a quantificação de gordura e uma avaliação metabólica geral. É importante falar que, para a quantificação de gordura, é muito importante que nós alinharmos a técnica de realização do exame. Então, o transdutor ele precisava ser localizado na linha axilar média, buscando o espaço intercostal, para avaliação do lobo direito do fígado. Então, posicionamos um ROI, esse no software de quantificação de gordura, um ROI de aproximadamente uma caixa, um box de 4 por 8 centímetros, evitando áreas de artefato, áreas de vasos que poderiam falsear as medidas que encontraríamos para atenuação do feixe acústico. Feitas, então, 5 a 10 medidas, considerávamos a média para poder, aí sim, utilizar um ponto de corte e estratificar a esteatose do paciente. Então, essa é uma representação dos 2 softwares que utilizamos. Do lado esquerdo, o software da Samsung, chamado TAI, e da direita, o software da Canon. Ambos os softwares utilizam a tecnologia do coeficiente de atenuação. Até o momento, nossos resultados preliminares correspondem a 47 pacientes. O nosso objetivo é ter pelo menos 60 pacientes, que foi o que nós estimamos para ter uma análise significativa da nossa amostra. E trago aqui alguns dos resultados preliminares para compartilhar com vocês. Dos pacientes, 27 dos 47 eram mulheres, 25 homens. A mediana do coeficiente de atenuação pela Samsung foi de 0,83 e a mediana da Canon foi de 0,73. Em relação à estratificação pelo nível de esteatose, 9 pacientes não tiveram esteatose, isso pela ressonância magnética. 22 tiveram esteatose leve, 10 esteatose moderada e 6 esteatose acentuada, isso na ressonância que era o nosso padrão ouro. Em relação às medianas dos softwares que nós utilizamos para não esteatose, esteatose leve, moderada e acentuada, aqui está a descrição. Na Samsung, que o software é o TAI, foi de 0,72, 0,82, 0,87 e 1,01, enquanto na Canon foi de 0,61, 0,73, 0,79 e 0,93. Isso para não esteatose, esteatose leve, moderada e acentuada, respectivamente. Analisando a curva ROC aqui dos pacientes para nós estimarmos sensibilidade e especificidade para um cutoff de 0,78 na Samsung, nós tivemos uma área sobre a curva ROC de 0,8, uma sensibilidade de 0,82 e uma especificidade de 0,89. Isso para um cutoff de 0,78 do valor do coeficiente de atenuação. Enquanto que para a Canon, tivemos para um cutoff de 0,68, uma área sob a curva ROC de 0,81, enquanto sensibilidade de 0,81 e especificidade de 0,75. Trago então a nossa conclusão, que os coeficientes de atenuação ATI e TAI, eles mostraram boa correlação com a ressonância magnética, apresentando valores de área sob a curva acima de 80%, o que nos diz que são ferramentas com boa performance para o diagnóstico de esteatose hepática. Minhas referências. Parabéns, Rafael. Trabalho excelente. Queria só retificar que você é médico radiologista. Como eram feitos os pedidos desses exames? Eles vinham direcionados para você, que era quem estava fazendo o protocolo? Isso aí foi bastante desafiador, na verdade, no começo. Esses pacientes, como eram acompanhados por doença hepática gordurosa, eles já têm indicação de fazer exames de rastreamento e segmento. Os exames que eles fazem na gastroenterologia, no ambulatório, é o de fibroscan, que é o que eles dispõem. Então, esse paciente ele já tinha uma estratificação tanto de fibrose quanto de gordura no fígado. Como a gente tinha uma parceria, eu tinha acesso a esses pacientes e, às vezes, no controle, ao invés dele fazer o exame na rotina, ele fazia comigo. Entendi. Que estão naqueles aparelhos que são melhores, esses aparelhos que a gente considera high-end para a quantificação de gordura. Perfeito. Esse foi mais ou menos o caminho que nós trilhamos. Exato. E um pedido normal de ultrassom de abdômen. Exato. Um pedido do protocolo. Perfeito. Assim como na elastografia a gente
a gente percebe que as diferentes marcas foram fazendo banco de dados referente aos resultados. Na quantificação, utilizando os softwares, pelo que eu vi, houve diferença, né, entre as duas marcas. O que você pode comentar sobre isso? Isso, na verdade, é muito interessante, doutora Jaqueline, porque apesar de estarmos trabalhando com softwares que têm o mesmo princípio físico e nos dão uma unidade semelhante, ou seja, é como se estivéssemos comparando velocidades. Eu estou comparando a velocidade de um carro de uma marca X com a marca Y. Era, então, para a gente considerar tudo igual, né? Mas não é o que a gente vê na prática. Então, aparentemente, as marcas, durante o desenvolvimento dessas tecnologias, elas presetam o aparelho para agir de uma forma diferente de outra. Então, o que tem chamado atenção para a gente é que nós precisamos conhecer muito bem o aparelho que nós usamos. Então, assim, a história da velocidade parece que a gente não consegue extrapolar para o ultrassom. Na verdade, a gente precisa saber, de acordo com a empresa que a gente trabalha, quais são os pontos de corte que ela considera válidos para a estratificação de esteatose. Perfeito.